Olá, dando continuidade ao tema da semana passada, vamos continuar falando sobre adoção aqui com a Mariana Muradas. Obrigada, Mari, de novo por estar aqui com a Nada. gente, para a gente falar desse assunto tão importante que é a adoção. Quem não viu o vídeo da semana passada, eu vou deixar aqui no cards para vocês. E Mari, eu queria falar hoje um pouquinho desse seu projeto maravilhoso, que é o Doula de Adoção, porque toda mulher e todo homem, né, toda família que vai adotar também precisa de uma doula. Queria que você me contasse um pouquinho desse projeto, como surgiu e o que faz uma doula de adoção. Gil, obrigada mais uma vez por estar trazendo esse tema que é tão importante, que as famílias precisam de tanto acolhimento. O projeto surgiu, eu atuei como doula de adoção na Califórnia, eu sou doula de parto, eu fiz minha formação por lá, e por conta da minha história de vida, né, eu fui adotada ainda bebê, eu fui em busca de trabalhar essa questão e acabei doulando via adoção por lá. E lá era uma outra visão, né? Eu acabava doulando a genitora no processo do parto e acompanhava esse momento da entrega já no hospital, muitas vezes até na sala de parto, para a família adotiva e acompanhava esse puerpério da adoção, né, dessa família. E daí, quando eu voltei para o Brasil, a Maíra Aiello, que é a minha sócia e co-idealizadora no Doula de Adoção, ela já estava no processo de adoção e ela viu uma entrevista minha contando sobre isso e começou a falar muito, me procurar, a gente precisa trazer isso aqui para o Brasil. E eu ficava muito no lugar, não tem como, porque a gente, aqui no Brasil, a adoção direta, como é feito lá, a gente tem severas críticas, inclusive, porque a gente abre brecha, muitas vezes, para uma adoção ilegal. Uhum. Então, eu fiquei até na época, assim, meio de, nossa, não dá, não é assim, não vai ter como. E ela, depois que tinha passado pelo processo, a filha dela já tinha chego, eu falo que esse nosso projeto nasceu no meio dos nossos puerpérios, porque o Tom era bebezuco com 6 meses, a Maria estava com 8, 9 meses, assim, era muito recente tudo isso, tanto para mim quanto para ela. E ela falava, não, eu quero que a gente crie e pense na doulagem como para a família que está adotando. Quanto eu senti falta de poder conversar com alguém. A Má, ela é psicóloga, né? Ela atende já com esse processo desse período, né, gravídico puerperal, então ela entende muito sobre puerpério, e ela falava, ninguém fala sobre o puerpério na adoção, e Sem eu dúvida. tô me sentindo puérpera. E eu olhei para ela e falei, mas existe o puerpério na adoção? Que eu já tinha essa minha informação lá da Califórnia. Uhum. Eu também acho. Eu falei, então como que a gente pode formatar e auxiliar as famílias nesse processo, independente em qual momento do estágio eles estão? Então, desde, poxa, eu desejo adotar e não sei nem por onde eu começo, ou já estou habilitado na espera do meu telefone tocar, ou eu já adotei, ou eu sou um adulto que foi adotado e gostaria de ter uma doula para lidar com as minhas questões relacionadas à Também minha isso. vida. Não Também sabia. isso. Que legal. Então, quando a gente começou a montar, né, todo o conteúdo, a gente já viu coisas que são muito importantes a gente trazer para essa reflexão, e principalmente o olhar da doula, porque eu falo que a doula é um processo de curadoria, né? Ela é um processo de acolhimento, de escutativa. A doula não tá para te dar respostas prontas, mas ela tá ali para te auxiliar a fazer perguntas, para que esse Uhum. seu processo de autoconhecimento e da sua, né, de refletir sobre seu estágio na vida é algo muito importante. E ela não julga, ela tá ali para ser aquela profissional, é diferente de um processo terapêutico com uma psicóloga, né, completamente diferente. E completamente diferente de uma amiga que você vai ficar ali Sim. chorando suas pitangas, que vai estar ficando tentando te dar conselho. A doula é uma presença mesmo de acolhimento para esse processo. Então a gente logo já pegou quais eram os pontos mais críticos que a gente percebeu que precisavam de mais informações e mais acolhimento durante o processo, porque acaba, por conta de todos os tabus e preconceitos que a gente falou no vídeo anterior, muitas vezes as famílias, quando optam pela adoção, elas optam em segredo. Elas não querem estender isso para a família, para os amigos, porque elas ficam sendo julgadas nas suas escolhas Sim. ou desmotivadas, né? Ouve, Sempre né? tem um Mas caos. você não pode engravidar, por isso que você vai entrar, vai adotar, né?
ou casos horríveis, né, de ai, fulano, quando descobriu, né, se tornou isso, aquilo, outro, tipo, é raro alguém vir contar uma Uma história coisa positiva, assim, positiva. sobretudo, né, no É parto, igual na quando você gestação, engravida igual. também, exatamente. É. Vamos lá dar um palpite sem pagar um boleto, Sim, né? é, exatamente, é o que mais tem. E é uma gravidez invisível, né? Porque a partir do momento que essa família está habilitada, começou a gestação dela, que pode durar 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, há um tempo maior, né? E lidar com todas essas emoções nesse período que às vezes pode ser curto, às vezes pode ser mais longo, e muitas vezes você não está ali querendo falar com o familiar, né? E lidar com essa coisa da, às vezes, a família, algum parente engravida, uma amiga engravida, e você não, você às vezes desejava uma gestação biológica e não vem, e vai gerando umas frustrações que podem estar surgindo ali, né? Lidar com esse sem saber de quando você vai ser mãe, efetivamente, né? Quando seu filho vai chegar, né? Eu falo que você já se torna mãe a partir do momento que isso já é um projeto, sabe? Que você tá Boa. ali, né, se preparando para isso. A gente tem muito cuidado e cautela, assim, para trabalhar esses lutos prévios. Porque até o termo gestação invisível relembra muitas vezes a questão da infertilidade. E Ah, que tá, verdade. se a adoção está indo para um lugar, né, de poxa, a gente tentou de tudo e agora a adoção é a nossa última tentativa, a gente precisa elaborar esse luto Uhum, dessa infertilidade, dos filhos, né, das gestações que não se desenvolveram, porque o filho via adoção ele não vai suprir esse buraco. entendi. Né? Não é peso, e nem o outro filho. Eu falo que luto, perda gestacional é algo que a gente tem que ter esse olhar. Então, a gente tem um dos módulos, né? A gente acolhe isso, elabora isso, para que essa família esteja assim, cara, eu falo que não existe luto curado, existe luto cuidado, Tá. mas que ela saiba diferenciar, né? E isso foi um processo que eu vivi e se encerrou aqui, e agora eu estou Tô vivendo numa esse outra fase. processo. Uhum. Estou numa outra fase, né? Eu sou uma outra pessoa, já aprendi com essa fase, já tive esse meu processo de crescimento e de resiliência mesmo. É muito sofrido, né? Eu já passei por isso, é dolorido pra caramba e ainda é muito tabu para as pessoas, mas a doula também vai auxiliar a família a tratar essas questões, né? Uhum. De como que é lidar com isso, como que foi essa escolha. Então eu falo que a gente acolhe, né? Entender quais são suas expectativas para a adoção, quais são suas reais motivações para a adoção, Sim. porque na hora que a gente tem a consciência sobre o que a gente espera desse processo, né, a gente começa a se empoderar mesmo desse projeto de família, a gente tem muita informação para pesquisar, para divulgar, né, para se Aprofundar mesmo, né? aprofundar. Uhum. Então, Porque a a gente doula, como se fosse um plano de parto. Você pensar ali o macro, né? Tudo que você sim, vai querer, como que o caminho que você vai percorrer, qual o perfil da criança que você quer, né? Tudo isso. E muitas vezes mudar ao longo do caminho, né? E ter uma doula de adoção, acho que ajuda também você a lidar com a família e os amigos, às vezes que vem com super. esses comentários que às vezes não é por maldade, né? A gente justamente, É até por eu já ignorância. recebi alguns comentários por ignorância mesmo, porque a gente não sabe como lidar, né? Então, assim, até Sim. para você ajudar essa sua família a receber bem essa criança que está chegando, né? Sim, eu falo que é muito. Eu falo que a adoção é a via de parentalidade mais consciente que existe. Porque na adoção legal, segure para sempre, que é a única forma de modalidade de adoção que a gente atua como doula, a camisinha não estoura, né? Ninguém vira pai e mãe por adoção por No susto, acidente, né? no susto. Você vai, você pesquisa, você passa por entrevistas, você preenche o perfil, você lida com as questões emocionais suas ao preencher o perfil, porque Hum. aí também é uma questão, né? Vai lá no Poxa, fundo, né? vai lá no fundo do que você dá conta, de ser Uhum. sincero, honesto com as suas questões emocionais, de vida, né, de estabilidade financeira, de tudo. Sim. Aí você fala, e por isso que eu falo que é desafiador, porque é muito ativo. Tem etapas do processo que é muito ativa, né? Que é esse período de pré-habilitação. Você faz o curso, você vai no fórum, você faz tudo isso, e daí você é habilitado, você ganha um cadastro e você fica ali na espera.
E essa espera pode ser muito angustiante. Então, a gente tem visto que esse nosso trabalho como doula pode acrescentar muito nesse período, porque a gente pode ali seguir se aprofundando nessas questões. Você está tendo a chance de se preparar para ser uma super mãe, um super pai com informações Sim. atualizadas. Então, reconhecer quais são os estilos parentais, quais são os seus traumas de infância que você pode lidar agora. Antes, não espera a criança chegar, porque a Sim. criança vai ser gatilho. O comportamento da criança vai ser sempre um espelhinho de como você foi na infância Sim. também, né? Então, lida com isso agora, vai elaborando isso agora, para que esse puerpério, essa adaptação da criança na família seja mais gentil e mais acolhida. A gente tem feito um convite que tem sido muito incrível, numa das rodas que a gente faz mensal, que é aberta para todas as pessoas, a gente tem pedido para as pessoas que vêm, que são normalmente habilitados, ou que já adotaram, ou que desejam adotar, trazerem alguém de fora, né? Um parente, um amigo, alguém do trabalho, para participar da roda, para que essa desconstrução, que Já essa aconteça ali, né? discussão já comece a acontecer nesses lugares todos, porque a gente consiga ouvir, entender e, né, e refletir sobre a adoção com o respeito que a criança merece. Com certeza. Né? Porque o adulto, a gente escuta uma barbaridade dessas que as pessoas falam, a gente acaba conseguindo lidar na terapia, ficar puto, né? Mas a criança merece esse respeito. Merece, Ela não, exatamente. ela não pode ser rotulada. E aproveitar essa janela, né, que a família toda tem, né, não só os pais, né, mas de se informar mesmo, né, de buscar ler sobre o assunto, entender, participar dessas rodas que são incríveis, né, para você começar a desconstruir mesmo, para quando vier a criança não fizer comentários, né, aquela coisa, esse é o fulaninho, com cara de dó da criança, como se ela, né, como se sua filha estivesse fazendo uma super caridade, não é isso, né, então desconstruir mesmo e tirar esses rótulos que são muito comuns, né? Muito comuns. E a maneira como a gente vai estar lidando, né, acolhendo essa criança. A Má fala uma coisa que é muito, muito real e muito maravilhosa. Quando a gente casa, a gente está adotando o nosso parceiro. Sim, não Né? deixa de ser, né? A gente deixa até dormir na mesma cama, né? A gente adota com os defeitos, com as qualidades, a gente não sabe o que vai dar naquela relação, mas a gente adota, né? A gente acolhe, né? O Winnicott tem uma frase que todos os filhos são adotados, primeiro paridos e depois adotados pela sua família. Então, adotar é algo que a gente faz com a maior naturalidade. O que exatamente na prática faz a doula de adoção, Mari? E como a gente pode se tornar uma? Então, na prática, primeiro a gente teve essa questão para conseguir entender o tempo cronológico, porque essa era uma grande dúvida das pessoas. Ah, mas eu vou ficar 3 anos na fila né, com uma doula? Então, a gente faz ciclos de atendimentos. Então, são ciclos de 5 atendimentos, onde cada ciclo a gente vai estar aprofundando num guarda-chuva de questões, assim. Tá. Então, pode ser desde o desejo adotar ou já adotei, estamos com essa questão específica, ou estou habilitado, então não tem. E daí esses atendimentos vão acontecer conforme a disponibilidade da família, né, e da forma que ela deseja. Tá. Para se tornar uma doula, logo de cara, quando a gente criou o projeto, a gente viu que só nossas 4 mãos não ia dar conta, então a gente já formou um material para fazer essa formação, né, do doulas de adoção aqui no Brasil. Então, a primeira turma que a gente teve foi presencial para a pandemia, que foi aqui em São Paulo, e foi muito maravilhoso, porque vieram pessoas assim do Brasil inteiro, teve gente do Acre, gente do Rio Grande do Sul, de Brasília. Então, fiquei muito emocionada, assim, por ter sido uma formação presencial e ter tido esse alcance. Então, nós tivemos 22 pessoas, né, na primeira turma, e agora a gente passou por um formato online, por conta, óbvio, de pandemia, e está sendo maravilhoso, porque abrangiu-se ainda mais. Então, a gente tem uma doula... que as pessoas que teriam gasto com transporte, hospedagem, façam de casa. Super. Isso também tem que ver o lado bom da coisa, né? O lado bom é esse, a gente conseguiu aumentar a carga horária, né, trazer mais profissionais, melhorar o nosso conteúdo, e alcança mais pessoas. Tem uma doula que está em formação em Portugal, né? Isso é muito maravilhoso.
Então, a gente, para se formar uma doula, nós somos pioneiras aqui no Brasil, nós somos a única associação que dá essa certificação de doula de adoção. São 50 horas aula, ao vivo, online. Vocês têm acesso à gravação depois, por um período de 2 meses. Desculpa, para vocês conseguirem, né, rever alguma coisa. E é um processo que exige um estágio e um TCC, que é um TCC de como que você vai levar alguma temática de volta para a sociedade civil, né? Eu falo que não é um TCC acadêmico, pode ser também, se você tiver essa praia da BNT, mas é muito em pensar em projetos de levar isso para outras pessoas, assim, a Como gente você vai colocar isso em prática, né? Em no prática. atendimento, né? Para a pessoa repensar antes, né? Na hora de tudo que aprendeu, como vai colocar na prática mesmo, né? Isso, então... Desculpa, Mari, pode falar. Não, o estágio, esse acompanhamento de uma família, ele é feito com a nossa supervisão, né? Então, a gente tem alunas em processo de certificação que estão sempre em busca de famílias para fazer esse atendimento social, como processo de certificação delas, e que a gente consiga ter essa seriedade, né, dessa formação mesmo, ter esses parâmetros de que aquela pessoa que está atuando como doula de adoção cumpriu esses pré-requisitos. Nossa, ótimo. E agora a família que está né, na fila ali para receber seu filho, como que ela acha uma doula de adoção? A gente tem um formulário no nosso site, que é douladeadoção.com.br, onde você vai preencher, né, em que etapa do processo você está, se você aceita ser atendida por um aluno em processo de certificação ou quer uma doula já certificada. Você pode fazer uma contribuição financeira ou não. E daí a gente, analisando perfis, eu brinco que a gente faz um match entre as doulas e as famílias, e que tem sido muito rico. A gente está em parceria com uma comarca aqui em São Paulo, onde a gente tem acompanhado casos dessas colocações nesse processo da pandemia, né? Isso a gente tem acompanhado mais de perto, e também a gente tem sido acionadas em momentos de desafios, né? Tanto pela comarca quanto pelas famílias mesmo. Olha, a gente está aqui com uma questão, a gente precisa de um auxílio, como que vocês podem nos auxiliar, e também para levar a falar sobre isso nas empresas, nas escolas. É um processo que precisa ser respeitado, como qualquer parentalidade, e que muitas vezes nas empresas nem o RH sabe como lidar com a adoção até que alguém adota, né? Então... Isso, né? Porque é isso mesmo, a gente vê muito curso, né? As empresas oferecem curso de preparação para o parto, outras coisas, né? Cuidados com o bebê, e não tem esse olhar, né? Para adoção. Isso é muito importante você falar da RH. Também a família tem direito à licença maternidade, paternidade, né? E tudo isso, né? Então, saber entender e buscar os direitos também, isso é muito bacana, né? Eu acho incrível esse papel da doula de adoção também. Sabe, porque às vezes é um preconceito que as pessoas nem percebem que elas estão sofrendo. A gente recebe muito relato de mãe de adoção, onde o RH mandou elas irem lá no INSS entrar com o pedido. Nossa, absurdo. Pessoalmente. Elas não fariam isso para uma puérpera gestante. Por que faz uma mãe que está ali também, em adaptação com o seu filho, sabe? Então, ter conhecimento dos seus direitos, né? E principalmente que a adoção pare de ser tabu na nossa sociedade. Assim, desde o início desse projeto, foi nosso objetivo, o meu e da Maíra, era ocupar todos os espaços de maternidade, as clínicas de pediatria, os RHs de empresa, né, as escolas, com naturalidade. Falta muito, né, um grupo de apoio para essas mulheres, homens, enfim, né, temos também casais homoafetivos, que a gente também falta esse espaço para eles terem um lugar para fazer uma troca, para conversar, e também ser incluso, não precisa ser um grupo à parte para eles, né, mas incluir aquela família ali, né, nesse processo. Ter discussões interessantes para eles também nesse processo, né? Porque a gente tem um trabalho incrível de vários grupos de apoio à adoção, que normalmente são famílias que adotaram, que seguem querendo auxiliar outras famílias. Eu falo que isso é uma corrente meio do bem que se autoalimenta mesmo, mas que faz falta ter um espaço que não seja só de adoção, né? Para você poder falar com naturalidade em todos os lugares. Com certeza, faz muita falta mesmo.
Então, o site tanto para quem quer ser uma doula ou para quem está buscando uma doula de adoção, e é o doulasdeadoção.com.br, certo? Isso. Quem... Sem tio, sem cedilha. E doula de adoção, porque assim, doula de parto, a maioria é mulher. Doula de adoção também podem ser homens, ou eu tô errado? Pode ser homens, pode ser qualquer pessoa, né? Eu falo que qualquer pessoa que tem esse desejo de acompanhar e auxiliar a família. A gente tem tido procura bastante por doulas de parto, vindo fazer a formação, e eu falo que a gente tem uma única vantagem nesse processo, além de várias outras, de você poder, né, acompanhar o nascimento de uma família, a formação, encontro dessa criança com a sua família. É que o fórum não liga às 4 da manhã, tem feriado, tem final de semana, porque ser doula de parto é muito apaixonante, mas é uma profissão que desgasta muito, né, a nossa vida. Não. Depois de um certo... depois eu falo que a gente vira períodos, doula de parto muitas vezes acaba tendo períodos da vida que são doula de parto, porque os filhos demandam, é uma correria muito grande. E na doulagem via adoção, você consegue pode se planejar mais, né? Isso é ótimo para quem é mãe de muitos, tipo eu. Quem sabe um dia eu faço a formação. Vem, Gil, vem ser nossa doula de adoção. É um assunto muito interessante que eu tô querendo muito aprender mais sobre adoção, porque realmente eu tenho muitos preconceitos, né? E muitas coisas a aprender, porque por pura ignorância, porque nunca teve nenhum caso na família. Nunca cheguei a pensar nisso, mas também poderia ter sido uma forma. É que agora na minha casa não cabe mais nenhuma criança, porque já tenho 3 filhos. Mas poderia ter sido uma forma de ser mãe novamente, né? Eu deveria ter pensado, talvez, que seria muito bacana também. Mas é aquela questão, né? A gente não pensar muito, né? Acaba sendo muito aquela coisa, acaba sendo a última opção quando você não engravida naturalmente. Mas não precisa ser, né? Tem muitos pais e para muitas pessoas não são, assim. A gente acompanha muitos casais jovens que falam, não, a gente deseja ser pai e mãe. Aí, né, que tá querendo também uma família, por que não, né? Por que não? É outra forma mesmo de parentalidade muito legal, muito bacana. E o curso está muito completo, assim, a gente aborda todo o aspecto psicossocial, a questão do racismo, então a gente tem aulas sobre negritude, sobre branquitude, sobre como que a gente está preparado para lidar com o racismo. Isso é importantíssimo, né? Porque isso é importantíssimo. O luto, né, a questão do puerpério, a adaptação, a vinculação, o que a neurociência traz sobre isso. Então, a gente, além da formação, a gente acabou compilando um material tão incrível que a gente tem a formação que ela agora é dividida em módulo 1 e módulo 2. Para você ser uma doula de adoção, você faz os 2 módulos. Mas o módulo 2, ele é um módulo aberto para famílias e para profissionais que já atuam com adoção. Então, que a gente vai estar trazendo ferramentas específicas. Então, tem o Hand in Hand Parenting para falar sobre vinculação. Tem assuntos bem detalhados sobre a vida, né, da criança, a sua história de vida, como que a gente pode auxiliar essas famílias e esses profissionais que atuam na área a terem informação baseada nos últimos estudos e bem carinhosamente colocado ali como uma ferramenta para vocês, porque falta conteúdo. Falta livro, falta tudo nessa área, né? Falta muito. Então, quem começa nessa área, tanto trabalhar como quem está na fila para adoção, fica num limbo ali, porque não acha muita informação. Então, que bom que vocês criaram esse projeto lindo. Parabéns para você e para a Maria. Porque vocês são incríveis mesmo de pensar uma coisa tão que ninguém olha para esse lado, né? E eu tenho certeza que o curso é maravilhoso, que tudo que vocês põem a mão aí é incrível. Eu só tenho a agradecer, porque vocês estão ajudando muitas famílias e muitos profissionais, né, a atender essas famílias, com certeza. Super obrigada, Gil. Obrigada mesmo. A você. E, pessoal, acompanhem o Instagram delas, vive tendo grupos, lives, muita informação de qualidade, né? Então vale muito a pena. Vou deixar aqui também no comentário os dados de vocês para as pessoas terem mais acesso. Tá bom? Obrigada, Mari. Obrigada. Um beijo. Beijo.